Pessoal, meu nome é Valéria, eu sou professora de língua portuguesa. Essa aula é para o nono ano, nono A, B e C. E a gente vai falar nessa aula sobre figuras de construção 1, parte 1, ok? Elipse, zeugma, sílabse. A cada aula, nós vamos trabalhar com 3 figuras distintas. Por quê? Porque aí vocês não confundem. É muito fácil confundir figuras de linguagem. Então, se eu coloco todas elas na mesma aula, você vai sair com a cabeça doendo, saindo fumacinha e sem entender nada. Então, a gente vai trabalhar 3 figuras por vez, bem explicadinho, com exemplos, para que você possa assimilar de uma forma mais completa. Beleza? Vamos lá. A primeira é a elipse. Pessoal, vocês vão ver que a elipse e a zeugma, elas são muito parecidas. Aliás, a zeugma é chamada de um tipo de elipse. E você já vai entender por quê. A elipse é a omissão de um termo facilmente identificável. Como assim, professora? Por exemplo, se eu digo assim, adoro viajar nas férias. Qual é o termo, qual é a palavra que eu estou omitindo, mas que você sabe que está ali? Eu, não é? É um objeto desinencial, né? É um sujeito desinencial. Muito bem. Eu está ali, mas eu estou omitindo. Mas você sabe que está ali. É facilmente identificável, correto? É isso que a elipse faz. Eu vou dar outro exemplo. Olha só, eu trouxe para vocês um trechinho de um poeminha que chama Rondó dos Cavalinhos. Diz assim: os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, em minha alma anoitecendo. Essa poesia é de Manuel Bandeira. Agora eu quero que vocês pensem 10 segundinhos. Qual é o termo que poderia estar na poesia, mas que não está? Pensa aí, rapidinho. Opa! Já estou ouvindo alguém aí dizer. Professora, é o verbo estar. Olha lá, pessoal. Olha como ficaria se nós tivéssemos o verbo estar ali, ó. Os cavalinhos estão correndo e nós, cavalões, estamos comendo. O Brasil está politicando. Vocês percebem que o verbo estar poderia estar aí, encaixaria perfeitamente aí nas frases, mas ele não está? E você conseguiu pensar nele? É isso que é elipse, pessoal. É difícil? Não. Eu vou dar outro exemplo. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Olha aí, ó, uma frase de Os Lusíadas de Camões. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Qual é o verbo que poderíamos encaixar aí nesse verso? 2 segundinhos para você pensar. Ok? No mar, há tanta tormenta e há tanto dano. Olha só, nós poderíamos colocar aí o verbo haver. Lembra que o verbo haver é aquele verbo impessoal que substitui o verbo existir? Muito bom. Então, pessoal, nós poderíamos colocar o verbo haver aí. No mar, há tanta tormenta e tanto dano. Ok? Isso é elipse. Entenderam? Ótimo. Então, vamos passar para a nossa segunda figura de linguagem. A próxima figura é o que a gente chama de zeugma. Nome difícil, né? Mas ela é tranquila. A zeugma, pessoal, é um tipo de elipse. E ela serve para evitar repetições desnecessárias. Vamos dar uma olhadinha. Todos querem dinheiro. Eu, amor. Qual a palavrinha que está faltando aí, galera?
Todos querem dinheiro, eu quero amor. A palavra que está faltando aí é quero. Mas o verbo querer, ele já apareceu anteriormente? Já apareceu, ó. Todos querem dinheiro. É essa a diferença da elipse para a zêula. Na zêula, a palavrinha omitida já apareceu antes. Ela já deu o ar da graça dela. Entenderam? Na elipse, não. Ela simplesmente não aparece, mas você consegue identificar. Então, vamos retomar? Olha lá. Elipse é a omissão de um termo facilmente identificável. Ok? Zêula é a omissão de um termo que já apareceu anteriormente. Mas já apareceu anteriormente onde, professora? No verso, na estrofe, na frase, no período. Ok? Então, vou falar de novo. Ó. Todos querem dinheiro. Eu, amor. Poderia colocar quero aí? Poderia, lógico que eu poderia. Mas o que aconteceria se eu colocasse o verbo querer novamente aí no meu período? Ele ficaria um período cansativo, repetitivo e denotaria a minha falta de criatividade. Óbvio, né? Então, o que eu fiz? Eu omiti o verbo. Mas eu omiti o verbo de uma forma que ainda é possível eu entender o período. Ok? Muito bem. Vamos lá. Um outro exemplo aí de zêula para vocês. Mais 3 exemplos. O movimento popular gerou muitas transformações sociais. Proporcionou mudanças radicais naquela sociedade. Olha só. Vocês estão vendo aí. Termo elíptico. O movimento popular. O termo elíptico, galera, é o termo que foi suprimido num segundo momento, tá? Então, vamos analisar como ficaria o nosso período se nós não tivéssemos omitido essa expressão. O movimento popular gerou muitas transformações sociais. O movimento popular proporcionou mudanças radicais naquela sociedade. Ah, professora, mas tá ok. Tá ok? Não, galera, não tá ok. Por quê? Porque fica muito repetitivo, fica um texto muito pesado para você. O leitor, ele fica cansado de ler algo que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, tá? Então, isso aí, por exemplo, no dia que você for fazer a sua prova do Enem, isso aí vai configurar falta de criatividade da sua parte. Então, a gente tem sim que se preocupar com isso. Tá? E é por isso que o escritor, que o compositor, que o poeta utiliza a zêula, tá bom? Vamos ver outro exemplo. O livro da vida deveria conter ensinamentos que ninguém pode explicar, experiências que poucos conhecem e muitas histórias reais. Agora vamos colocar aí a expressão. O livro da vida deveria conter ensinamentos que ninguém pode explicar. O livro da vida deveria conter experiências que poucos conhecem e muitas histórias reais. Cansativo, né? Vamos lá. Na história de Maria aconteceu apenas mudança de atores. Na de Davi, mudança de atores e de cenários. Vamos colocar a expressão aí. Na história de Maria aconteceu apenas mudança de atores. Na história de Davi, mudança de atores e de cenários. Então, a zêula ela mostra pra gente que não há necessidade de você ficar repetindo, tá? Isso só torna o seu texto pesado, cansativo, massacra o leitor. Ok? Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Então, vamos lá. Silepse. Galerinha, a silepse, ela é um pouquinho complicada porque ela se subdivide em 3 tipos. Mas vamos lá, a gente vai ver uma por uma bem devagarinho, tá bom? A primeira coisa que você deve lembrar quando você ouve a palavra silepse é concordância ideológica.
que significa isso, professora? Significa que a palavra vai concordar com a ideia e não com o termo escrito. Como assim, professora? Já já você vai entender. Bom, eu tenho que falar para vocês que a silepse ela se divide em silepse de pessoa, silepse de gênero e silepse de número. E por se dividir em 3 tipos, é facilmente confundível, ok? Então presta bastante atenção. Vamos lá. Silepse de gênero. Vamos dar uma olhadinha ali. Eu coloquei aqui para vocês. Ocorre silepse de gênero quando há uma discordância gramatical entre os gêneros dos artigos, substantivos, adjetivos, pronomes. O gênero indica o masculino e o feminino. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma expressão masculina. Concorda? Sim, professora. Ok. Só que São Paulo é uma cidade, né? E cidade é um substantivo feminino. Então, quando tiver escrito assim, São Paulo amanheceu mais bonita. Olha aí, a palavra bonita, ela não está concordando com a expressão São Paulo, que é uma expressão masculina. Ela está concordando com a ideia de que São Paulo é uma cidade. Perceberam? É isso aí. Silepse de gênero. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos lá. Silepse de número. Opa, de número. Lembra que número, quando a gente fala em número em gramática, a gente está falando em plural e singular. Ok? Então vamos lá. Ocorre silepse de número quando o sujeito é uma palavra no singular que transmite uma ideia de coletividade. Ok. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no 6º, no 7º ano, e vamos lembrar de um elemento chamado substantivo coletivo. O substantivo coletivo é uma palavra no singular, mas que designa conjunto, grupo, certo? Por exemplo, classe. Classe significa grupo de alunos, ou seja, muitos alunos, certo? Mas a palavra classe está no singular. É uma palavra que, a princípio, está indicando um, né? Mas a ideia dela é de grupo, ok? Então, quando a gente fala em silepse de número, é isso que ocorre. A classe pediram que a prova fosse adiada. A classe pediram, professora, mas isso vai contra o que nós estudamos em concordância verbal. De fato, vai contra. Mas quando a gente fala em figura de linguagem, a gente tem que lembrar que existe um elemento chamado liberdade poética. Esse elemento não é para todo mundo. Isso é uma prerrogativa de quem trabalha com a palavra. Escritores, compositores, poetas. Tá? Então, se você escrever na sua redação a classe pediram, eu vou colocar como inadequação gramatical. Agora, se você for um poeta e escrever dessa forma em uma poesia, eu vou entender que você tem a prerrogativa da liberdade poética. Compreendeu? Ah, professora, mas só eles podem escrever assim? Só, tá? As figuras de linguagem, elas existem exatamente para isso, para auxiliar o escritor a dar mais ênfase, mais expressividade, mais movimento, mais sonoridade ao seu texto. Então, é como se a gramática dissesse: os escritores podem tudo, mas nós não somos escritores. Então, a gente tem que conhecer as regras, mas a gente sabe que não pode aplicá-las a todo momento, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo aqui de silepse de número.
O casal viajou pela Europa e tiraram muitas fotos. Olha só, o casal. Casal é uma palavra que está no singular, mas ele indica duas pessoas, né? Por isso, lá na frente, o autor usou o verbo tirar no plural. Tiraram muitas fotos, ok? Silepse de pessoa. Muito bem. Pessoal, a silepse de pessoa ela é interessante porque é como se o autor dissesse: opa, vou participar do texto. Como assim? No meio da frase, no meio do texto, depois que ele já começou a falar, ele resolve se inserir no texto. Por exemplo, todos preferimos viajar de avião. Opa, todos. Todos equivale à terceira pessoa do plural, eles. Então, a minha frase deveria ser: todos preferem viajar de avião. Correto? Correto. Mas como eu tenho a prerrogativa do uso da silepse, eu resolvi me incluir aí nessa frase. Todos preferimos viajar de avião. Tá? Então, eu começo em terceira pessoa e continuo em primeira pessoa. Bom, pessoal, a nossa aula hoje foi bem tranquila. Foi o início da figura de construção. Depois vai complicar um pouquinho, mas você é inteligente, eu confio na sua capacidade, vai dar tudo certo. Bom, vou deixar uma frase para vocês que diz assim, ó: viva simples, sonhe grande, seja grato, dê amor e ria muito, tá bom? Além de deixar essa frase aí para você analisar um pouquinho, refletir um pouquinho, eu vou tentar nas nossas aulas, nas nossas videoaulas, fazer uma indicação para você de um livro, de um filme, de um jogo, de um site, para que você aproveite aí de forma mais construtiva o seu tempo ocioso, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês esse livro aqui, ó, O Diário de Anne Frank. Muita gente já deve ter ouvido falar desse livro. Esse livro é bem antigo, mas é um livro bem atual também, tá? Por quê? Porque as guerras são sempre atuais, né? A guerra, ela trata de sofrimento, ela trata de reconstrução, ela trata de esperança. Então é um tema sempre atual em qualquer época. Bom, esse livro aqui eu li pela primeira vez quando eu tinha 16 anos, me apaixonei pelo livro e de lá para cá já o reli pelo menos 5 vezes. Então, de tempos em tempos, eu pego o meu Diário de Anne Frank, que já é outro, né? Porque durante esse tempo todo eu fui comprando novos livros e fui passando para frente também, porque quando a gente compra um livro legal, a gente tem que ler e tem que passar para outra pessoa ler também. E é um livro que sempre me surpreende, sempre traz informações novas, sempre me faz ver a vida de uma outra perspectiva quando eu termino a leitura. Esse livro ele trata de uma menina alemã, judia, né, de origem judaica, e ela vive com os pais dela na Alemanha no momento em que a Alemanha é invadida pelos nazistas, né? Então ela começa, como ela não tem nada para fazer, ela se esconde, eles ficam escondidos no porão durante 3 anos. O que ela faz? Ela resolve escrever um diário, né? Porque naquela época não tinha telefone, celular, não tinha Netflix, não tinha nada disso. Então ela tinha que ocupar o tempo dela de alguma forma. Então ela resolveu escrever um diário. Esse diário aqui vai de 1942 a 1945, que é quando o porão foi invadido pela polícia nazista e eles foram descobertos, tá? Eu acho que você vai gostar muito. É um livro que só acrescenta ao seu conteúdo intelectual, pode ter certeza. Ele traz muitas informações sobre a guerra, sobre como foi essa guerra, sobre como as pessoas se sentiam. E ele traz também todos aqueles conflitos dos adolescentes, né?
aquela ansiedade, aquele desejo de amar pela primeira vez, o corpo, as modificações do corpo, a angústia de estar preso o tempo todo. Imagina, a gente não está aguentando ficar 2, 3 semanas em casa. Anne Frank ficou 3 anos. Já imaginou isso? Então, se você gosta de ler, leia o Diário de Anne Frank, tá? Você vai adorar. Ela é uma menina incrível. Beijo!